Na Noite Ipanema. Nosso primeiro bate-papo dessa noite é com o José Rubens Incal. Com certeza muita gente que já está ouvindo conhece, mas para quem não conhece, o Zé Rubens, ele é diretor da Biblioteca Infantil Municipal. E a primeira pergunta, Zé Rubens, além de agradecer a sua disponibilidade desse aniversário de Sorocaba, nós sabemos o quanto a sua agenda fica cheia nessa semana. A gente acompanhou o seu discurso como orador lá na segunda-feira, lá no Pelourinho. E além disso, além desse agradecimento, eu queria, nesse Boa Noite, perguntar para você, qual é o sentimento de uma pessoa como você, que trabalha todo dia pelo resgate histórico, cultural, folclórico da nossa região. Então, esse 15 de agosto de 2013, nesses 359 anos da terra de Baltazar Fernandes, como é que tá o coração do Zé Rubens? Boa noite, José. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite, Cris. Boa noite, Luizinho. A felicidade. Eu vejo Sorocaba, a minha casa, a casa da minha mãe, a casa onde hoje meus filhos crescem, então vejo ao meu lar o canto que eu escolhi para ser feliz. É bem isso, Sorocaba, para mim. Que legal. Então, e eu queria que você falasse pra gente, muita gente não sabe, Zé Rubens, quem era Baltazar Fernandes, né? O que ele veio fazer aqui, como é que ele recebeu essas terras que hoje são parte da nossa Sorocaba e também de Araçoiaba, né? Sim. Uma região muito grande. Olha, Baltazar Fernandes era bandeirante. Ele nasceu em Santana do Parnaíba, de uma família de bandeirantes, 3 irmãos, olha que especial, 3 irmãos. O mais velho, André Fernandes, que vai fundar Santana do Parnaíba, Domingos Fernandes, irmão também, que vai fundar Itu, e Baltazar, que veio para Sorocaba fundar. Mas antes dele morar aqui definitivo, dezenas de vezes ele passou por aqui, de Santana do Parnaíba, indo logo ali até Sete Quedas, no final do Paraná, batia a pé. Logo ali, né? Do ladinho. Profissão dele, caçador de índio, preador de índio. Eles caçavam índios para vender em São Paulo. E já com bastante idade ele recebe essas terras, essa chacrinha chamada Sorocaba, eu gosto de brincar, que ia de Santana do Parnaíba até Curitiba, no Paraná, tudo isso era Sorocaba. Todo o sudoeste do estado, litoral, tudo isso era Sorocaba. Ele ganha de herança da mãe e do irmão. E ele podia, já como velho, não podia dividir as terras com os filhos, os parentes, botar numa rede e ficar sossegado? Podia. Mas não, ele vai se empenhar até o final da vida dele de fazer dessa paragem de Sorocaba uma vila, uma futura cidade. Ele vai pedir para o governador o Pelourinho, vai conseguir esse Pelourinho, vai ter que suar a camisa para provar que moravam 30 famílias aqui na região. E era muita gente, 30 famílias, na época era complicado. E era ali Botucatu, Avaré, Tatuí, longe, mas era tudo Sorocaba. Ele comprova isso, é autorizado a erguer o Pelourinho, e aí começa a nossa cidade. Eu queria que você explicasse pra gente, porque você já disse, Baltazar era um bandeirante, Sim. Mas Sorocaba ficou famosa como a capital do tropeirismo. Muita gente até confunde achando que o Baltazar era tropeiro, sendo que foi um movimento que veio muitos anos depois, né? Ou alguns anos depois. Sim. Como é que Sorocaba virou essa rota do tropeirismo? Olha, uma coisa que é legal, não é bairrismo não, dá para contar a história do Brasil contando a história de Sorocaba. Desde a pré-história, desde os índios que passavam por aqui e deixaram um caminho mágico, fantástico, chamado Piabiru. Esse Piabiru, ele existe ainda, não falo existia, onde hoje nós passamos pela Rua 15, General Carneiro, Rua da Penha, a gente está passando por um caminho milenar antes de Colombo. Então as ruas de Sorocaba foram traçadas em cima desse caminho indígena. Então dá para destacar os índios em Sorocaba, os nomes daqui, Sorocaba, Votorantim, Araçoiaba, tem tudo a ver com índio. Costume de comer milho, comer mandioca, tomar banho todo dia, que português não tomava, tudo herança indígena. Depois vieram os bandeirantes, grandes bandeirantes aqui de Sorocaba. Se hoje existe o estado de Mato Grosso, de Goiás, graças aos sorocabanos que foram até lá, povoaram e anexaram essa região para o Brasil. E depois vieram os tropeiros. Vamos falar dos tropeiros. Vamos falar dos tropeiros. Os tropeiros que, na verdade, eram grandes comerciantes de mula, né? De muares. Sim. E é tudo por necessidade. É legal o ano mágico, 1732, quando estava partindo a última expedição bandeirante lá para o Mato Grosso, estava chegando por aqui a primeira tropa de muares. É um português que veio lá do sul trazendo mulas. E o que eram as mulas? Esse português veio abrindo uma estrada de Curitiba até Sorocaba.
E os sorocabanos, vendo que acabou o ouro de Mato Grosso, acabou o ouro de Goiás, então não foi por boniteza, não. Vamos se virar, a gente tem que sustentar a família. Achar algum jeito de ganhar dinheiro. Então eles abandonavam, modo de dizer, eles tinham que largar a família aqui em Sorocaba e ir até o sul, atrás de mula. Começaram pobres, simples. Iam até lá, compravam 1 ou 2 mulas, não tinham dinheiro. Olha, se você fosse lá o vendedor, Tiago, eu vou para Sorocaba vendo essas mulas, confia em mim, que o ano que vem eu volto, pago você e compro mais. Assim começou. E em cima da própria mula, né? Comprava a mula, Sim. botava subia no lombo e ia embora. E tinha que cuidar bem do animal, que era a fonte de renda dele. Sim. E ele tinha que ir no ritmo da mula, não podia muito rápido, que escangalhava a mula, e devagar também atrasava muito. E aqui vendia, voltava outro ano, comprava mais e assim foi crescendo. Agora, veja o peso que era. Tem muitas cartas de tropeiros aqui nos cartórios de Sorocaba. Tipo assim, eu vou pro sul, sou casado com a Cris, deixo os filhos, deixo bens, vou pro sul atrás da minha vida. Não sei se eu volto. Muitos não voltavam, muitos então. não voltavam. Porque a estrada era ruim, o tempo, índio, bicho, onça. Mas esse anônimo tropeiro, que depois vai enriquecendo e muitos também não conseguem, que vão construir essa cidade. Agora, como era o dia a dia desses viajantes? Porque assim, agora a gente pega um carro, para no grau ali no meio do caminho, faz Sim. um lanchinho, Ou dá vontade compra de... milha, né? Já desceu. Quer ir no banheiro tem um pit stop, antes não tinha. Então, Muito como difícil, era a viagem muito deles, o difícil. dia a dia, alimentação? Hoje a gente acha que é pitoresco, né, fazer essa trilha rural. Não, era vida dura. Acordar 3 horas da manhã, verificar os animais, o cozinheiro da tropa, em grupos, né, já ia na frente, escolher o pouso. O que era o pouso? Um lugar que tivesse água para as mulas, tivesse mata para que elas não fugissem, desembestassem. Ele ia cozinhando feijão tropeiro, enquanto isso a outra tropa vinha. Era o tempo de descarregar tudo, parar, comer. Porque feijão tropeiro? Para aguentar bastante trabalho Sim. puxado. Ali nos pousos eles contavam história, contavam saudade de Sorocaba e dormiam para o dia seguinte seguir a mesma jornada. 10 horas e 21 minutos, nesse 15 de agosto, aniversário de Sorocaba, a gente está conversando com o José Rubens Incal, um cara que sabe tudo da história. Tudo não, né? Ninguém sabe de tudo, mas sabe muito, vai contar muitas curiosidades. Luizinho Rodrigues tem pergunta. Eu há pouco tempo eu tive em Minas Gerais, fui numa casa, num sítio, em que tinha lá uma de 1800 e alguma coisa, 1848, se não me falha a memória, que a idade já não me permite mais lembrar de tanta coisa. E a menina me contou a história de como os fazendeiros ganhavam animais, tanto cavalos como bois que andavam pela cidade, pelo estado, né? Que muitos fazendeiros armavam ciladas para matar as pessoas que iam com esses animais. E ficavam, que eles pediam pouso para ficar na fazenda e os fazendeiros acabavam matando. Aconteceu isso aqui na nossa região? Na nossa região não tem registro, mas durante a viagem com certeza. A vida era muito dura, então não havia tanto, né? Mas haviam roubos, haviam assassinadas, haviam mortes, emboscadas. E havia os acidentes naturais, saúde, de despenhadeiro, era dura a vida. Mas essa questão de cilada acontecia assim, infelizmente. Bacana, a gente está ouvindo o José Rubens Incal. Antes da gente ir para uma música para a gente continuar com esse bate-papo, eu queria, Incal, você falou de feijão tropeiro e eu sei que você é um grande admirador não só da história do tropeirismo, mas também da culinária tropeira. Já tive a oportunidade em 2 anos comer o feijão tropeiro que você e a sua equipe lá, a sua equipe, toda a equipe, né, da Biblioteca Infantil de Sorocaba. Você gosta mesmo então de fogão a lenha, aquela comida tropeira? Olha, o legal do feijão tropeiro, vamos falar do tropeiro. O que é o tropeiro? O tropeiro nada mais é do que o caipira paulista em movimento, em negociação. Ele tem que vender, então ele tinha que saber, olha que legal esse cara. É o profissional de hoje, ele tinha que conversar e dialogar com outras pessoas. Então ele tinha que saber muito bem conversar, argumentar, convencer. E como ele estava em movimento, é como a gente em viagem, você vai comer a comida que oferece. Vai concordar com o assunto que tem. Ele era muito bom de conversa, muito aberto. E como sendo caipira, ele tinha essa alimentação caipira, que é fruto dos bandeirantes e dos índios. Esse feijão tropeiro, o que é o feijão tropeiro? Eu não sei do tempo, mas feijão tropeiro o que é? Basicamente é feijão, que tem que ter proteína para aguentar a vida dura,
feijão com o que você teria no bolso na época. Se você tem uma linguiça, pique e põe. Você tem carne de sol, pique e põe. Você tem toicinho, pique e põe. Se não tem isso, põe serralha. Não tem nada disso, põe farinha, senão vai ser só feijão. Na verdade, o feijão tropeiro é o feijão e depende do bolso e do que ele tinha da geladeira da época. Que maravilha. E agora a gente muda um pouco, né? Obviamente, quando se cozinha hoje o tropeiro, o feijão tropeiro, você Hoje é mais sofisticado. tem um couve, tem uma farofa, né? Tem uma pimentinha, todo aquele processo era muito artesanal, até na cozinha, como você disse. O cozinheiro ali da tropa dos tropeiros, ele ia sozinho, então muitas vezes ele tinha que arrumar o fogo. Se virar. O fogo não era algo de um acesso tão fácil assim na época, né? Sim. O fogo era aceso com pedra, né? Tinha até uma cidade que ficou famosa, Pederneiras, né? Essa pedra de raio, essa pedra que você esfrega. Mas o feijão tropeiro basicamente é feijão com o que ele tinha. Então, se não tinha outra coisa, tinha uma caça, tinha alguma linguiça, põe no feijão e vamos comer. Vamos comer. A gente vai para uma rápida música nesse Na Noite Ipanema, comemorando o aniversário de Sorocaba, comemorando um mês de Na Noite Ipanema, e a gente já volta, porque a gente vai falar ainda da ferrovia, da estrada de ferro sorocabana, vamos falar da colônia, não só a espanhola, que é muito famosa, mas também a japonesa. Tem muita coisa acontecendo, e agora a gente vai tocar um sonsaço, Joe Cooker, esse som que marcou com certeza essa data da abertura do Woodstock. Para quem não acompanhou a Máquina do Tempo de hoje, 15 de agosto de 1969 nasceu o maior festival, aquele festival que mudou a história do rock mundial. Confira aí, Joe Cooker, para vocês. Na Noite Ipanema. Na Noite Ipanema. Com o pé direito esse programa, né? Muito bom. Falando de Sorocaba, aniversário de um mês do Na Noite, recebendo o Zé Rubens, escutando Beatles, Joe Cooker, tá demais. Conversando aqui com o José Rubens Incal, ele que é diretor da Biblioteca Infantil de Sorocaba. Zé Rubens, então, nós na linha do tempo de Sorocaba já falamos do Baltazar, falamos dos tropeiros, e um outro ciclo muito importante, econômico, afinal é isso que move no longo dos anos, foi o ciclo da Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro Sorocabana, que também era muito extensa. Existe uma relação de, por Sorocaba já ter esse histórico de ser uma rota, uma passagem, nós termos também tanta força nesse período da Estrada de Ferro? Olha, Sorocaba, desde a pré-história, é uma cidade de caminhos. Como eu falei do Piabiru, o caminho dos bandeirantes, as rotas abertas pelos tropeiros, depois vem a ferrovia. Hoje nós temos o Mercosul, que tem que fatalmente passar por Sorocaba. Olha que fantástico. Estrada de Ferro Sorocabana. Sorocaba começou a produzir muito algodão. Até pela Guerra da Secessão dos Estados Unidos parou a produção de algodão. Nós começamos a produzir e muito algodão. Mas como transportar esse algodão lá para o litoral, para Santos, para ir para a Inglaterra, a dificuldade era grande, porque em Lombo de Mulas ia muito demorado. E tu estava abrindo uma ferrovia até São Paulo. O pessoal de Sorocaba foi lá conversar com o Ituano. Dá para fazer um ramal para Sorocaba? Não, não dá. Vieram um Murcho para cá, mas numa reunião ali na Porta da Matriz, gente, a gente precisa fazer uma ferrovia. Lá na Praça Coronel aqui Fernando na Praça Prestes. Matriz, hoje Catedral. Olha que bacana. Mailas, que é um grupo de empresários da época. A gente tem dinheiro, ele falou, eu tenho aqui, ó. Tirou umas notas do bolso, vai começar por aqui este capital. Ah, então vamos topar. Meu amigo, em 3 anos eles abriram uma ferrovia, sem escravos, que eles não admitiam escravos, de Sorocaba até São Paulo, 3 anos. Maravilhoso. Hoje uma né? grande empresa não faria isso. Em 3 anos eles ligaram Sorocaba até a capital. E depois de São Paulo para Santos. Isso, depois de São Paulo para Santos, daí vai surgir a Santos Jundiaí também. Agora olha o nome, tem tudo a ver com nós. Eu falo que é a grande marca sorocabana, Estrada de Ferro Sorocabana. Era a grande marca, ela criou uma malha em todo o estado, criou uma equipe de funcionários. Por exemplo, se a Cris estivesse namorando um ferroviário e falasse para o pai, eu quero casar com aquele cara, o que ele faz? Ele é ferroviário. Olha, se você não casar, eu caso com ele. Muito boa. Porque assim, a formação técnica do ferroviário era top de linha, tanto é que daí o Senai, as indústrias vieram estudar o curso ferroviário e criaram o Senai em cima do nosso curso O ferroviário. Serviço Nacional da Indústria. Sim, que não existia. Então, um serviço, uma escola técnica, o Senai.
altamente remunerados, altamente técnicos, uma competência, então era um empregão e um partidão para se casar com o ferroviário. Bem legal. Eu queria saber a respeito do sotaque, porque o sotaque sorocabano, ele parece um pouco com o gaúcho, mais até com de Curitiba, né? Essa Sim. coisa do lente quente, né? Que eles Hoje se mantêm perdeu um ainda. pouco, mas que é E característico. lá ainda é muito forte isso. Então Sim. eu queria saber a respeito desse sotaque. Olha, quem na verdade povoou toda a região do Rio Grande do Sul, até por assim ir e vir, foram os paulistas, especialmente os sorocabanos. Tem um amigo nosso lá do Sul que vai fazer um trabalho de genealogia de famílias gaúchas. A maior parte vem de Sorocaba. Olha que legal. O sorocabano que vai povoar. Então esse modo de falar paulista, sorocabano, se fixou lá no Sul. E eles mantiveram pelo isolamento. Nós transformamos com a chegada dos imigrantes e outros, o nosso vocabulário não ficou esse sotaque gaúcho, ele ficou diversificado com a língua dos estrangeiros. Zé Rubens Incal, eu queria fazer uma pergunta, se você não é uma pergunta, né? Pedir uma curiosidade sobre as colônias que vieram para cá, porque Sorocaba sempre recebeu muita gente de fora. Sim. E esse é um fenômeno que até nos dias de hoje você nota com ainda mais diferença. Hoje você chega numa escola, as crianças com 15 anos de idade, metade da classe não é sorocabana. Sim. Tem alguma história legal de algum grupo que veio pra cá por uma determinada coisa? Alguma história? Tem muita história. É legal esse hábito sorocabano nosso, né? Eu também tenho esse maneiro, ouço um sotaque diferente. De onde você é? Você não é daqui, né? Aliás, ninguém é daqui. Ninguém é daqui. Ninguém é daqui. Todos nós escolhemos Sorocaba como lar. Mas começaram com os alemães vindo trabalhar na Fazenda Ipanema. Os espanhóis que vieram com Baltazar Fernandes, por isso a cor amarela e vermelha tem a ver com a colônia espanhola que veio na a bandeira da Baltazar. Espanha, olha que Sim. legal, é verdade. Os africanos que já vieram como escravos, depois os espanhóis pela crise na Europa, principalmente na Espanha, eles vieram assim pobres, miseráveis, sofrendo, ficaram ali na região da Vila Hortência, Além Ponte, que na época era o fim do mundo, cultivando cebola, cultivando trigo, depois laranja, os grandes laranjais de Sorocaba. E famílias fortes, famílias assim com raça. A colônia espanhola foi muito forte. E sofreram muito preconceito. É aquela lenda da Praça do Canhão. Aquele canhão tem uma história também muito legal, né? Tem. Você falou do Além Ponte, ela ali ficava apontada para a margem do rio Sorocaba. Conta aquela história da Praça do Canhão, que durante muitos anos, infelizmente, virou símbolo de outra coisa. Mas que de outros canhões, de né? outros canhões. De outra guerra. Os canhões ali foram colocados, foram feitos aqui na fábrica de Ipanema, fábrica de ferro. Foram colocados durante a Revolução Liberal. O brigadeiro Tobias foi governador do estado durante 3 vezes. E por mudanças de partido, como sempre teve briga no Brasil, os liberais foram deixados de lado, que era o time dele. E ele foi contra a monarquia, foi contra e criaram uma revolução e ele foi elevado novamente a governador aqui em Sorocaba. Daí veio o Duque de Caxias, não era Duque ainda, mas o Caxias veio lá do Rio de Janeiro para tentar conter essa revolução. Só que o Caxias foi muito esperto. Ele vem de navio até Santos, e ele chega em Santos, vamos dizer que ele tinha, não lembro o número exato, mas 100 soldados. Ele já anuncia para chegar em São Paulo que ele precisa de hotel, de abrigo para 1.000 soldados. Mesmo tendo 6. 100. Ah, 100. Já 100, assustou todo mundo. O pessoal achando Quando que vinha, ele né? chega em Sorocaba, todo mundo está pensando que vai vir um tsunami, né? Uma desgraça. Não ficou ninguém. Tobias fugiu, a Marquesa que ele se casou vai se instalar no convento Santa Clara e fica lá. Marquesa de Santos casou com o Tobias aqui em Sorocaba. Só ficou o Regente Feijó. Ficou porque ele tinha problema na perna, não podia andar, porque senão acho que também tinha ido embora. E todos foram presos, o Tobias foi preso, e graças a Deus aqueles canhões nunca funcionaram. Nunca deram um tiro. Não. Tá certo. 10 horas e 35 minutos. Zé Rubens, pra gente encerrar, eu queria que você falasse sobre o trabalho de resgate folclórico, cultural, que é realizado lá na Biblioteca Infantil de Sorocaba, que leva esse nome com muito orgulho de Biblioteca Infantil, mas que também lá tem outras atividades que não são apenas alusivas à infância. Fala um pouquinho sobre o trabalho lá da biblioteca. Olha, tem 2 coisas. Biblioteca, para mim, é um lugar de prazer. E falo bem claro, tem que ter de tudo, inclusive livro. Mas não adianta ter livro, não adianta como lá tem livro, gibi, revista, disco, um arsenal de coisas, se não tiver o principal, que são as pessoas. O consumidor desse É a conteúdo. mesma coisa que fazer uma festa de aniversário e não vir ninguém. É horrível. Então, o que move aquilo são as pessoas.
E eu brinco sempre que na biblioteca infantil geriátrica, porque ela atende criança, adolescente bastante, e velho também, que é filho de Deus, que na época deles não tiveram uma biblioteca infantil. E a gente permite esse diálogo de gerações, sabe? Não é porque é velho, não tem história para contar, e não é porque é criança ou é jovem, que é não tapado, tem história para contar. Não tem história, todo mundo é portador de história. Então a gente, de certa forma, prepara essa festa chamada biblioteca que as pessoas se encontrem. E eu falo que biblioteca não é lugar só para nerd, aquele que gosta de ler. Eu gosto da minha casa, nossa casa, daquele que não gosta de ler. Que eu tenho um histórico também disso. Por exemplo, você não gosta de ler, mas gosta de futebol, vai na biblioteca, tem revista, tem livro, tem disco. E de repente você ir e vindo só fixado no futebol, você vai ver uma menina bonita, você vai ver um cara legal conversando que gosta de outro assunto, de rock. Os dois vão estar discutindo, os dois vão sair enriquecidos. Biblioteca também é um lugar de encontro. E aí, quem quiser mais informações, saber a agenda, pode ligar para vocês. Lá tem contação de história, tem um grupo Cris Paiva. Todo sábado o pessoal se reúne à tarde. Tem o chorinho, é muito legal, tudo de graça. Quer dizer, já que hoje não tem mais o ferroviário para arrumar como bom partido, vai arrumar um bom partido na biblioteca. Bibliotecário. Então tem atividade de tai chi, tem encontros com mito, cursos de música, enfim, tem bastante atividade. O legal é ir até a biblioteca, ali na Rua da Penha 673, ou ligar, o telefone é 3231-5723, e se encantar, porque você entra na biblioteca, você não acredita que está no centro de Sorocaba, tem um quintal lindo, tem um circo imenso lá, cozinha caipira, um jardim gostoso, é um lugar que... Vai lá, fica quietinho, depois vai descobrindo tudo que tem. Ali na Rua da Penha, no coração de Sorocaba, 10 horas e 38 minutos, Zé Rubens Incal, incrível esse bate-papo. Mais uma vez eu ressalto que eu sou um grande admirador do seu trabalho, do seu empenho em valorizar Sorocaba todos os dias, e por isso foi o primeiro e único nome que eu pensei na pauta do aniversário de Sorocaba. Eu falei, verdade. Eu tenho que trazer o Zé Rubens para contar essa história tão bonita que eu já ouvi algumas vezes e não canso de ouvi-las. Então fica aqui o meu testemunho e meu agradecimento por esse bate-papo que foi maravilhoso e com certeza não vai ser o último, tá bom, Incal? Obrigado pela oportunidade, parabéns, um mês de aniversário, parabéns para Sorocaba, para todos nós. Sorocaba, a nossa casa. A nossa casa. 10h38, isso Luizinho Rodrigues, vamos ganhar dinheiro, a gente volta em 4 minutos, não saia daí. Na sequência, tem mais.